Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Estamos interligados uns aos outros pela mentalidade em Cristo, num só corpo, numa só fé, num só batismo, num só coração. Mas o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos produzindo e ninguém ia produzir a mesma quantidade. Ele disse alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um para se produzir os bons frutos, frutos dignos de arrependimento, coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas aqueles que são pedras vivas espirituais, com coração de carne, contrito, arrependido, espírito quebrantado, que perseveram segundo a condução do seu espírito, e nem todos iriam produzir a mesma quantidade. Aquele que produz 100 por um deve sempre fortalecer aqueles que estão a produzir 60, assim como 30 por um, assim como aqueles que produzem 30 e 60 nunca irão compreender aqueles que produzem 100 por um, assim como aqueles que produzem 60, os que produzem 30 não compreendem os que produzem 60 e 100, porque cada um está produzindo segundo a disposição que se dispõe em relação ao reino dos céus. Aqueles que estão 100 por um são aqueles que abdicam a sua vida, renunciam tudo por amor do seu nome e perseveram segundo o propósito do qual ele nos designou. E há alguns mistérios do qual somente aquele que possui sabe e não revela, segundo o Senhor peça que não revela. Questões como o seu novo nome, como os anjos que atualmente estão a cuidar do povo de Deus, um novo anjo, um novo nome, nós não revelamos. Assim como a chave da qual recebemos, ela não é transferida para nenhum povo como nenhuma nação, mas aqueles que se dispõem a estar interligados recebem sempre do Espírito a medida recalcada e sacudida, assim nos ensina o Senhor. Por isso, fazemos tudo em conformidade com o Espírito. Dele é a medida, ele concede o poder e a autoridade, tudo segundo o Espírito opera em nós, onde tudo que fazemos é procurar estar sempre cheios do seu Espírito, e para isso requer intimidade, assim como vigilância, oração e perseverança da nossa parte para consagrar ao Senhor e não retroceder, para estar sempre santificando enquanto há tempo e purificando enquanto há tempo. É certo que tropeçamos de alguma forma, como sempre digo, sou o pior dos pecadores entre vós, mas alcancei a sua infinita bondade e misericórdia para anunciar o Evangelho em seu nome. E assim perseverai. A palavra diz: aqueles que estiverem mais fortalecidos, que fortaleçam os mais fracos na fé, e estejais sempre em unidade, porque se estamos num só corpo, num só espírito, há unanimidade e não há divergências, aonde a palavra diz que não envolveis em vãos debates acerca da lei, mas antes crescei na graça do Senhor, e para crescer na graça do Senhor, que ele cresça e que eu diminua.
assim como também fala que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.